Fala galera, meu nome é Felipe, sou faixa preta de Jiu-Jitsu, moro aqui nos Estados Unidos. Vou falar um pouquinho da experiência que eu tive com o Betão. Conheci ele em 2017, a gente fez uma sessão experimental. Foi uma das coisas mais impressionantes que eu já fiz. Assim, mudou totalmente meu pensamento, pré-competição. A gente fez uma coisa bem focada pro campeonato. Foi uma sessão. Não conheci o Betão, chorei igual uma criança, parecia que eu conheci ele há 10 anos, meu melhor amigo. Foi uma coisa muito impressionante pra mim e marcou bastante. Aí passaram-se 2 anos, eu me mudei pra cá, pros Estados Unidos, e eu tava passando por uma fase difícil, tinha acabado de perder um campeonato, cabeça muito ruim, aconteceu uma coisa que não acontecia comigo há muito tempo, deu travar um campeonato, muita pressão, não sabia o que fazer, perdi. Graças a Deus acabou. Tipo, uma coisa que eu adoro fazer, tava sofrendo pra fazer, não tava curtindo mais. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Primeira pessoa que veio na minha cabeça, Betão, pra resolver os problemas. Entrei em contato com ele, a gente começou um processo em setembro, visando alguns campeonatos grandes aqui nos Estados Unidos, que é o Campeonato Mundial, o Pan-Americano e o Mundial Nogi. E nesse período aconteceram algumas coisas muito diferentes na minha vida, assim. Primeiro foi uma lesão 3 dias antes do campeonato. Foi bem difícil pra mim. E o Betão tava comigo, me ajudou bastante a encarar. Ele botou na minha cabeça, me ajudou a colocar na minha cabeça que as coisas acontecem no tempo certo. E eu acreditei nisso 100%. Foi totalmente, assim, foi o que me fez passar por isso de uma forma melhor. E eu acreditava nisso. Tipo assim, eu só não falo. Eu acreditava realmente. E esse processo foi muito mais fácil, sabe? A partir do momento que eu acreditei nisso, na energia do universo. E é impressionante como isso funciona. Outro momento marcante foi quando eu fui lutar um campeonato. A gente tava treinando várias técnicas, assim, eu e o Betão, pré-competição, para eu me concentrar, de meditação e etc. A gente tava, assim, eu tava treinando bastante. E aí eu fui lutar um campeonato e ganhei o campeonato, mas o que foi mais legal foi as pessoas vindo falar comigo, perguntando o que eu tava fazendo. Porque eu me concentrei de uma forma que as pessoas ao meu redor se impressionaram com isso, sabe? Eu demorei pra voltar ao, ao normal, assim. Eu tinha feito a final com um cara que eu já tinha perdido um campeonato grande até, e a gente se cruzou agora na faixa preta, lutei com esse cara, finalizei ele em 2 minutos. Tipo assim, um cara muito duro, e pra você ver o poder que o treino mental, tudo que a gente fez, me proporcionou, assim. Eu demorei pra sair da concentração da luta, demorou tipo assim 1 minuto mais ou menos. Eu tava pilhado, eu não conseguia voltar. E aí muita gente veio conversar comigo, perguntar o que eu tava fazendo, e foi bem legal. Até falei isso pra ele. Esse foi uma coisa que marcou bastante. Outro momento marcante pra mim foi quando eu tava decidindo o que eu ia fazer, se eu ia viajar para fazer um camp ou não. E aí a gente fez uma atividade que eu não tenho dúvida que me ajudou muito, muito, muito. E assim, é difícil para qualquer atleta admitir que seus amigos mais próximos, seus familiares mais, que sempre estão em contato com você, às vezes te atrapalham. Então a gente fez uma atividade que ele me preparou para tudo isso. Eu fui encontrar meus amigos, que eu sempre morei junto, que eu sempre treinei junto, e a gente se preparou para cada situação que poderia acontecer enquanto eu estivesse fora de casa, treinando lá com eles, que é em outra cidade. E isso foi fundamental, não tenho dúvida que fez um, a gente fez um, a gente foi vendo cada situação que eu me lembrava que poderia acontecer e aconteceu exatamente assim.
E quando você tá pronto para uma situação, é muito mais fácil. Você já sabe o que esperar, você já sabe como reagir. Então, para mim isso é muito importante e marcou bastante nesse processo. Outra coisa que me marcou bastante foi minha relação aqui com os americanos, com o pessoal que eu treino, que eu trabalho. Eu tinha muita dificuldade de lidar com o julgamento. Eu achava que eles estavam me julgando o tempo todo. E me atrapalhava, que era uma coisa que me atrapalhou desde a primeira sessão, assim, que eu falei pra ele que eu travei no campeonato, é por causa disso. Eu tava achando que tava todo mundo me olhando, todo mundo me julgando, e não era. E isso foi uma coisa que eu mudei totalmente. Meu treino rende mais hoje, sabe? Eu não. Esse tipo de coisa não me preocupa mais, mas são esse tipo de coisa que atrapalha a vida de um atleta, assim. Principalmente se você tá sozinho. Aqui eu fiquei sozinho praticamente um ano e é bem difícil, assim. Você começa a imaginar coisa, a criar coisa na sua cabeça que não é verdade, não é realidade. E o Betão me ajudou a encarar isso de fato, me mostrando a verdade, que era eu. Sou eu, não são eles. O problema tá comigo. Problema. Mas para mim é fundamental hoje. Sempre que eu puder, eu vou fazer esse trabalho com o Betão, porque eu sei que faz diferença. Acho que todos os atletas deveriam ter esse tipo de acompanhamento. Muitas vezes é difícil, eu sei. Para mim não foi fácil também. Tipo, eu queria muito fazer, mas eu realmente não tinha condições. E aí, quando eu vim pra cá, eu não pensei duas vezes. Eu liguei pra ele e falei, ó, preciso disso, disso, não consigo, preciso de ajuda. E foi muito bom. E esse lance de energia, pra mim agora, conversando com ele, aconteceram tantas coisas que fizeram a gente se encontrar de novo. Porque, pô, 2 anos 2 anos que eu tinha feito a sessão, a primeira pessoa que eu lembrei foi ele, sabe? Porque marcou muito essa sessão experimental. Eu acho que todo mundo devia fazer, porque é muito importante. É isso, galera. Valeu. Abraço.